Boa tarde, meus amigos. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje. Para começar, eu quero agradecer a acolhida que já recebi desde a chegada. E devo dizer que, de fato, tem um grupo que eu sinto aqui que está comprometido com seus municípios e comprometido com a busca de soluções para os municípios e para o Brasil. Eu cumprimento o presidente da Associação Mineira de Municípios, o Gilvan Lacerda, e, por meio dele, cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. E devo começar dizendo que a Associação Mineira de Municípios é um exemplo da força do movimento municipalista, não há dúvida. São 65 anos de atuação, como vocês sabem, na visão sempre baseado no que é nas cidades onde as pessoas vivem e, portanto, os serviços básicos têm que ser prestados nas cidades. Antes de pertencer a um país, as pessoas pertencem ao município, seja uma cidade muito pequena ou até uma fazenda, mas dentro sempre de um município. E o Minas é o estado brasileiro com o maior número de municípios, como sabemos, vocês sabem melhor do que eu, os 853 municípios. E aqui é onde as pessoas vão buscar, e os senhores e senhoras sabem disso, melhor do que todos nós, buscar a saúde, a educação e os serviços básicos. Por exemplo, também o crescimento dos seus filhos, transporte, em resumo, os serviços básicos prestados à população. Vocês estão mais próximos da população do que o governo do Estado ou o governo federal. Vocês conversam com as pessoas no dia a dia, conhecem suas necessidades. O país é como um corpo humano e a economia é o seu coração. Tudo depende dela. Se o coração não está bem, o sangue não chega e o corpo todo tem problemas. Muito bem. Se a economia não funciona, não há arrecadação para a segurança, a infraestrutura e a inovação. Portanto, a economia tem que funcionar para o município arrecadar, para o governo federal arrecadar recursos suficientes para pagar o Bolsa Família, as aposentadorias e etc. E pagar o SUS, esta conquista fundamental dos brasileiros. Portanto, é fundamental discutir as funções aqui, isto sim, e responsabilidades do governo federal, dos estados e municípios. Uma das coisas que mais preocupa os prefeitos, com razão, sabemos disso, é a parcela de arrecadação de impostos que vai para o governo federal, estadual e para os municípios, além dos repasses, o que é fundamental, a obrigação do governo federal e estadual de fazer os repasses necessários e constitucionais e legais para os municípios. Hoje, a máquina pública federal gera um déficit superior à capacidade do país, de fato, de financiar, né? A arrecadação cresce hoje, mas a despesa, principalmente de previdência, cresce muito mais, né? Mas é importante que o Brasil volte a crescer e que não só a arrecadação federal cresça, mas também a arrecadação municipal. O Brasil saiu da maior recessão da história. Em 16, quando eu entrei, ajudei no trabalho de recuperação do país. Ainda falta muito o que fazer. O Brasil ainda vive as consequências de uma crise gravíssima. Hoje, nós temos um futuro melhor, mas existe um problema de confiança na economia. Todos aqueles que olham como está a economia sabem que houve um arrefecimento. Por quê? Porque os consumidores hoje pensam duas vezes antes de fazer uma compra a prazo. Os empresários pensam duas vezes antes de investir na ampliação dos seus negócios. A nossa candidatura representa a certeza de que o Brasil pode retomar a confiança, fazendo as reformas fundamentais, adotando as políticas públicas certas e fazendo o Brasil crescer 4% ao ano. Com isso, a arrecadação dos municípios vai crescer, os repasses poderão crescer e o governo
cumprir a sua função fundamental. Muito bem. Vamos, então, às perguntas. Vamos à primeira pergunta. O Pacto Federativo define como a receita dos tributos arrecadados será distribuída entre os entes da federação, sendo que a lógica desse sistema seria que os estados e municípios mais pobres recebessem a maior parte da arrecadação. No entanto, a repartição do valor final de todos os tributos arrecadados é de 58% para o governo federal, 24% para os estados e apenas 18% para os municípios. Qual a sua proposta para corrigir essa distorção, equalizando melhor a repartição, melhorando a arrecadação dos municípios sem os prejudicar? São duas perguntas e questões aqui fundamentais. Número 1, nós precisamos aumentar a arrecadação dos municípios, do governo federal e do governo estadual. Para isso, a economia tem que crescer. A arrecadação cresce quando a economia cresce. Todo o país entrou numa crise gravíssima. Os municípios entraram num aperto, numa crise muito grande, vocês vivem isso. Os estados entraram e o governo federal, as empresas e os cidadãos. Por quê? Porque o governo adotou políticas equivocadas que levaram o Brasil à maior crise econômica da história. Então, a primeira coisa é garantir que o Brasil vai continuar crescendo e a arrecadação dos municípios vai crescer. Este é o programa fundamental. Segundo, o governo federal e estadual devem cumprir com as suas obrigações constitucionais e fazer todos os repasses necessários. E, a partir daí, o governo federal também tem que fazer as reformas fundamentais que estão sendo discutidas no Congresso, visando diminuir as despesas federais. Por quê? Hoje, apesar de toda essa arrecadação, todo o fato de que grande parte da arrecadação vai para o governo federal, mesmo assim existe um déficit que não é financiável sem aumentar a inflação, sem aumentar os juros. Então, a solução é, primeiro, a economia cresce a arrecadação dos municípios. Segundo, vamos fazer as reformas fundamentais, com isso caem as despesas do governo federal, abrindo espaço, aí sim, para a discussão do Pacto Federativo, aumentando a participação dos municípios. E isto é que é o fundamental. Quer dizer, nós temos que ter os municípios recebendo uma parcela maior da federação. Em dito isso, é importante, no entanto, mencionar que esse governo tem feito um trabalho importante nesse sentido. Por exemplo, quando foi discutida a repatriação de capitais, nós propusemos, eu inclusive discuti com o Congresso, etc., e foi aprovado uma repartição também do valor da multa. Já existia uma repartição dos impostos. Nós propusemos e foi feita uma repartição também da multa, para aumentar o orçamento dos municípios naquele ano. Foi o ano passado. Este ano, a primeira medida do governo foi aumentar a dotação aos municípios através de uma medida que gerou um crédito suplementar de 2 bilhões de reais. Em resumo, existe, da minha parte, da nossa parte, um reconhecimento total da prioridade que deve ser dada aos municípios, da necessidade de repactuar a federação e, em seguida, aí sim, aumentar esta participação dos municípios na arrecadação total, desde que o governo federal consiga diminuir as suas despesas e abrir espaço para os municípios. Nós estamos comprometidos com essa política, as propostas estão feitas e, estando lá, com certeza, a partir de 19, existe um compromisso que os senhores vão ver
de crescimento da arrecadação municipal, de um lado, e de aumento dos repasses e da transferência de recursos do governo federal para os municípios. Terceiro, um aumento também da parcela dos tributos municipais dentro do Pacto Federativo. Vamos então à segunda pergunta. Foram criadas, após a Constituição de 88, várias contribuições que não são compartilhadas com os municípios. Qual a sua posição dentro de uma reforma tributária para colocar os municípios com participação nessas contribuições? Aí é exatamente um exemplo daquilo que eu disse. Isto é, através dos anos foram decididas, tomadas muitas medidas, como, por exemplo, a mais importante delas são as contribuições, visando exatamente aumentar a arrecadação do governo federal sem aumentar proporcionalmente a arrecadação dos municípios e dos estados. Portanto, é absolutamente fundamental, não é, que na discussão do Pacto Federativo, na repactuação da federação, isso também seja alterado. Isto é, visando aumentar, sim, e aí fazendo a reforma tributária, que é muito importante, é a próxima grande reforma que tem que ser feita e proposta, é a primeira do próximo governo, que deve ser exatamente fazendo uma redistribuição, tirando exatamente a grande parcela destas contribuições e passando cada vez mais a termos impostos cobrados que garantam a participação dos municípios, isto é, diminuindo as contribuições e aumentando aqueles impostos que geram também recursos para os municípios. E é isso que é o fundamental. Em resumo, não há solução fácil para problema difícil. Nós temos que enfrentar, isto é, corta as despesas do governo federal, faz-se as reformas fundamentais, né, de maneira a que as despesas obrigatórias do governo federal caiam. Isso permite duas coisas. Primeiro, maior repasse. Segundo, na reforma tributária, se criar impostos que substituam grande parte destas contribuições que não geram repasses para os municípios. Então, voltando, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Quer dizer, nós temos que repactuar, nós temos que mudar o sistema tributário brasileiro. E, para isso, existe essa proposta de reforma. De maneira que os municípios vão arrecadar mais. Por quê? Porque haverá maior participação dos municípios no total da tributação do país. E, evidentemente, nós temos que, então, como eu já disse, baixar as despesas do governo federal para tornar isto viável, para que o país possa crescer e, além dessa redistribuição, os municípios possam arrecadar mais com o crescimento da economia, com maior geração de emprego nos municípios, com maior renda gerada nos municípios, por uma economia funcionando, uma economia dinâmica e que garanta a todos uma vida saudável. As pessoas ali com mais emprego e mais renda, os habitantes do município, as prefeituras arrecadando mais, o Estado e a União também com o controle de gastos da União, baixando, portanto, o déficit, criando um saldo, um superávit, permitindo, portanto, aumentar também os repasses aos municípios. Ouviremos, neste momento, as considerações finais do pré-candidato em 5 minutos. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que o país é uma nação de grande diversidade. Nós temos aqui com mais de 800 municípios presentes. Muito bem. Tenho visitado diversos estados do Brasil, do Sul, do Nordeste, do Norte, etc. Muito bem. Por quê? Porque agora que saí do Ministério da Fazenda, eu estou podendo
visitar todo o país e conhecer as necessidades, de fato, de cada eleição, de cada região, cada eleição estadual, para deputados estaduais, para senadores, para deputados federais e para governador. E sei que é muito importante que os resultados dessas eleições, e para presidente da República, definam o rumo, a direção do país dos próximos anos. Muitos me perguntam: ô Meirelles, por que você quer ser presidente do Brasil? Eu respondo: não é por quê, é para quê. Isso é que é importante. É para garantir que o Brasil não vai entrar em crise econômica de novo, para fazer o que tem que ser feito para o Brasil gerar empregos, para aumentar a renda das pessoas e para não deixar que a inflação suba. E, com o aumento da arrecadação, com a melhor administração, nós vamos continuar aumentando os investimentos públicos em saúde, em educação e saúde. Eu tenho ouvido, nas minhas conversas, o quanto os eleitores estão cansados de ouvir promessas fantasiosas e promessas fantásticas. Eu vi agora o resultado de uma eleição municipal aqui em Minas, sabe disso, estão todos me dizendo isso, uma grande abstenção de eleitores. Por quê? Porque os eleitores não querem mais apenas as grandes conversas, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Então é necessário resultado, é necessário proposta concreta e não soluções impossíveis. Os populistas já fizeram muito mal para o país. E estão de volta, fazendo promessas inviáveis, etc., mirabolantes. Foram atitudes assim que levaram o Brasil à maior crise econômica da nossa história. Nós tivemos uma crise, uma perda de renda dos brasileiros e das brasileiras que foi maior do que a grande depressão de 29, é a maior da história do Brasil. Eu fui chamado para ajudar em 2016. O país voltou a crescer, mas não está onde nós queremos, não. A população ainda está reclamando bastante, tem muita coisa a ser feita, não é? Para isso, nós temos que continuar. Nós temos que continuar criando empregos, nós temos que continuar criando renda, nós temos que continuar gerando recursos para, por exemplo, investir a segurança. As pessoas me perguntam: Meirelles, mas o que você vai fazer para a segurança? Muito bem, nós temos que investir em equipamento das polícias, nós temos que contratar policiais, né? Temos que dar informação para os estados, treinar os policiais e policiar melhor as fronteiras. Com tudo isso, nós vamos melhorar a segurança. Me pergunto, o que é que você vai fazer para melhorar a qualidade da saúde, principalmente o problema dos pequenos hospitais dos municípios que não têm os recursos dos grandes hospitais nas capitais. Nós vamos continuar fazendo a interligação, não é, de informatização de tudo isso, que é uma responsabilidade do governo federal, de todos os hospitais grandes, pequenos e médios e micro-hospitais e postos de saúde, visando que todos possam ter acesso a todas as informações dos grandes hospitais, permitindo que se melhore o atendimento nas pequenas cidades, não é? Na saúde, gerando recursos, condições para os municípios aumentarem a qualidade da sua educação e aumentando a participação do governo federal nos repasses, porque hoje os gastos com educação têm crescido muito no governo federal, mas é basicamente concentrado até hoje no ensino superior. Nós temos que ter recursos indo para os municípios, onde os senhores aqui, as senhoras, nós sabemos, vocês sabem, educam quase 70% das crianças brasileiras. Por quê? Porque é nos municípios onde as crianças vão para as escolas municipais. Em resumo, vamos fazer o Brasil crescer, vamos fazer os brasileiros terem emprego, terem renda com inflação baixa, vamos fazer com que a arrecadação dos municípios cresça, vamos fazer com que os repasses do governo federal também cresçam, que nós possamos aumentar a assistência técnica a todos os prefeitos e que nós possamos repactuar a Federação Brasileira, fazendo com que, de fato, os municípios
passe a ter a arrecadação e os recursos para cumprir o papel que o Pacto Federativo Brasileiro determinou para os municípios. Meus parabéns a todos por esse evento, a esta hora, estarem aqui com o plenário cheio, e eu me orgulho de estar aqui com vocês e vejo aqui um exemplo de brasileiros e brasileiras trabalhando e empenhados no futuro do Brasil, todo mundo com muita seriedade. Eu quero saber que eu saio daqui empolgado, animado e cada vez mais orgulhoso de ser brasileiro e de fato, ter colocado meu nome à disposição do partido para que nós juntos possamos, a partir do ano que vem, construir um Brasil melhor. Muito obrigado.